Imagina você que ama o seu clube de coração, poder jogar por ele um dia e honrar a sua camisa. Agora imagina um cara que não fez isso durante uma ou duas temporadas, mas simplesmente a sua carreira inteira. Este foi o grande Francesco Totti, habilidoso, goleador, apaixonado pela Roma acima de qualquer coisa na sua vida. Ele recusou gigantes, até mesmo ser um galáctico de Madrid, para jamais sair da sua casa, que sempre foi a Roma. Caso você não tenha visto esse cara jogar, peço que acompanhe este vídeo até o final. E se teve o privilégio de ver, também. Você vai conhecer agora todos os seus números, rever grandes jogadas e grandes momentos desse craque do futebol italiano. Senhoras e senhores, a história dele, Francesco Totti. Francesco Totti nasceu no dia 27 de setembro de 1976 em Roma, na Itália. E o pequeno Totti sempre foi apaixonado por futebol, e teve na bola seu amor à primeira vista. Começou a jogar por clubes pequenos como Fortitudo, Trastevere e Lodigiani, até que a Lazio, um clube enorme, viu que o garoto era muito melhor que os colegas da mesma idade, e tentou a contratação do moleque. Mas pela primeira vez na vida, o amor pela Roma já falou mais alto, e ele recusou a proposta. Então, diante da concorrência, Roma não perdeu mais tempo, e finalmente integrou o jogador às categorias de base do clube, quando ele tinha apenas 13 anos, no ano de 1989. O garoto que passou a jogar pelo clube, porém não deixou de ser um torcedor e ir ao estádio, seja na arquibancada ou como gandula da equipe. E foi na temporada 92-93 que o jogador realizou seu sonho de estrear como jogador profissional na equipe da Roma. Foi uma partida do italiano contra o Brescia, uma vitória por 2-0. Dias mais tarde, o telefone da casa de Totti tocou. Era o diretor do Milan, Aria do Brada, oferecendo dinheiro e uma vaga no clube. Mas a mãe do jogador respondeu que Francesco só queria a Roma. No ano de 1993, o Totti jogou o Mundial Sub-17 com a Itália, porém sua seleção sequer avançou da primeira fase. Já na temporada 1993-1994, ainda alternando entre as equipes de juniores da Roma e a principal, o Totti ganhou poucas chances. A Roma, que não tinha um grande time, acabou o campeonato italiano só na 7ª colocação e não conseguiu ganhar títulos. E foi só na temporada 94-95 que o Totti marcou seus primeiros gols como profissional. A Roma terminou o italiano na 5ª colocação e caiu nas quartas de final da Copa Itália. Na temporada, o Totti jogou 25 partidas, fez 7 gols e deu 6 assistências. Já na temporada 1995-1996, uma ascensão meteórica e a titularidade absoluta do time. Totti ganhava cada vez mais minutos e confiança, se tornando peça-chave do time da Roma. Novamente, o clube terminou o campeonato nacional só na 5ª colocação, mas o garoto foi um dos destaques. Ele jogou 36 jogos, fez 4 gols e deu 10 assistências, sempre tendo presença garantida nas seleções de base da Itália. E na Eurocopa Sub-21, o jovem craque triunfou com a seleção italiana. O time fez ótima campanha e conseguiu sair com a taça, batendo a Espanha na grande decisão nos pênaltis. Na temporada seguinte, com apenas 21 anos, o Totti se tornou um dos líderes da equipe e começou a ser cada vez mais relevante dentro do plantel, passando a jogar mais adiantado, mais próximo do gol, onde realmente o cara rendia mais e entregava mais futebol. Nessa temporada, o Totti foi a campo em 30 jogos, marcou 4 gols e deu 8 assistências. O jogador continuava a evoluir, e na temporada 97-98, temporada pré-Copa do Mundo, o craque arrebentou. Das 37 partidas que jogou, fez 14 gols e deu 2 assistências, ajudando seu clube a chegar em 4º lugar no italiano. O clamor popular pela convocação do jovem era grande, assim como pela de Andrea Pirlo, jovem também em ascensão, porém nenhum dos dois foi chamado pelo técnico Cesare Maldini para a Copa.
Apesar disso, depois de uma eliminação nas quartas de final e precisando de uma reformulação, no dia 10 de outubro de 1998, Totti recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Itália. Na temporada 98-99, a Roma não fez grandes participações nos torneios nacionais, tampouco no europeu, no caso a Copa da UEFA. Mas individualmente falando, Francesco Totti seguia se destacando e sendo um dos melhores jogadores do time. Ele participou de 42 jogos, marcou 16 gols e deu 7 assistências. Em 1999-2000, mais uma temporada e a seca de títulos continuou, porém estava com os dias contados. No italiano, 6º lugar e eliminação nas quartas da Copa Itália. Foram 34 jogos, 8 gols e 16 assistências. Na Eurocopa de 2000, o primeiro grande torneio do Totti defendendo a esquadra azzurra, o título quase veio, porque depois de bater Romênia e Holanda, a Itália só perdeu para a atual campeã mundial, na época a França, Zinedine Zidane, e ficou com o vice-campeonato da Europa. De volta da Euro, os anos de jejum de títulos acabaram, e foi em grande estilo, logo com a conquista do super disputado campeonato italiano. Davvero in maniera surreale. È finita, le 17:03, è l'ora dello scudetto, è l'ora in cui la Roma diventa campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. 59 anni dopo, il 14 gennaio 1942, quando a Roma, all'ultima giornata, superò il Modena per 2-0, gol di Cappellini e Borsetti. O time do Totti, que tinha no comando Fábio Capello, se reforçou para se tornar cada vez mais forte e competitivo. Para a temporada, os principais reforços foram o zagueiro Walter Samuel, o meia brasileiro Emerson e o centroavante argentino Gabriel Batistuta. O título veio com uma vantagem de 2 pontos sobre a rival Juventus, 75-73 pontos. Depois de campanhas competitivas, mas que não almejavam títulos, Roma e Totti finalmente ganharam um super título depois de alguns anos. O italiano estava jogando fino, prestes a atingir seu ápice de nível técnico e físico como futebolista. Não à toa foi eleito o 5º melhor jogador do planeta no ano de 2001. E ao longo da temporada fez 16 gols em 35 partidas, além de distribuir 5 assistências. E na temporada 2001-2002, Totti e Roma conquistaram mais uma taça. Desta vez foi a Supercopa da Itália, derrotando a Fiorentina por 3-0 na final, jogo no qual o Totti deixou o seu. Pelo campeonato italiano, a Juve deu troco e faturou o Scudetto na última rodada, com 1 ponto de vantagem sobre a Roma. O Totti jogou 36 partidas, fez 12 gols e deu 7 assistências. Na Copa do Mundo Coreia-Japão de 2002, a Itália tinha um ótimo time e era uma das candidatas a ficar com a taça. O Totti, titular absoluto. Mas a seleção penou para passar da primeira fase. Passou. Nas oitavas de final, o confronto contra os donos da casa, Coreia do Sul. E uma das arbitragens mais vergonhosas da história do futebol aconteceu. Jogo empatado no tempo normal, 1-1. Na prorrogação, o Totti invadiu a área e sofreu um pênalti. Mas além de não marcar o pênalti, o juiz equatoriano Biron Moreno ainda lhe deu um cartão amarelo pela suposta simulação. Era o segundo, ou seja, o Totti estava expulso. Mesmo com um homem a menos, a Itália ainda marcou o seu gol que lhe daria a classificação, pois na época existia o gol de ouro. Porém, o bandeirinha inventou um impedimento. Em resumo, a Coreia achou um gol e eliminou os italianos. Depois dessa eliminação frustrante, o Totti voltou à Itália para a disputa de mais uma temporada, que seu clube bateu na trave na Copa Itália, perdeu para o Milan por 6-3 no placar agregado na final. Essa foi a melhor campanha e o campeonato que o time mais passou perto de conquistar. O Totti jogou 35 partidas, anotou 20 tentos e deu 8 assistências. Já na temporada 2003-2004, o Real Madrid, que desde o italiano de 2001 tentava seduzir Totti, fez sua maior investida, um salário astronômico, 15 milhões de euros por ano, 53,2 milhões de reais na cotação da época, sendo que na Roma ele ganhava modestos, entre aspas, 5,8 milhões de euros, 20 milhões de reais, ou seja, triplicaria o seu salário e ele passaria a ser o jogador mais bem pago do planeta. Naquela época, uma proposta de Florentino Pérez era quase que uma convocação. Que jogador em sã consciência não queria ser uma estrela do Real Madrid? Somente Francesco Totti. Além disso, já planejada a saída do português Luís Figo do clube, o Totti assumiria a camisa 10 da equipe.
Então Zidane e Beckham tentaram convencê-lo, mas nada feito. O Totti foi então o único que disse não ao Madrid. Não iria para o Real Madrid, não é a minha história é a Roma. Na Eurocopa de 2004, assim como todas as seleções favoritas, a Itália fez uma campanha horrorosa para seu nível de capacidade e expectativa, e não passou nem da fase de grupos do torneio, que teve a Grécia como grande campeã. Nos 2 anos seguintes, temporada 2004-2005, 2005-2006, o time romanista não conseguiu conquistar títulos, chegando a ser vice do italiano e da Copa Itália. Apesar destas não conquistas, o Totti seguia jogando muito bem, sempre estando pelo menos nas indicações nas listas de melhor jogador do mundo. Em fevereiro de 2006, o Totti sofreu uma grave lesão que quase o tirou do Mundial da Alemanha, porém o craque se recuperou a tempo. E na Copa do Mundo de 2006, o Totti começou na condição de titular, e apesar de perdê-la no decorrer do torneio, não deixou de ser o 12º jogador da equipe e ser um dos mais decisivos, sendo o grande assistente desse Mundial, deixando seus companheiros na cara do gol em 4 oportunidades, além de marcar um contra a Austrália. Vai Totti para cobrança, autorizado, bateu! Gol! Da Itália! Na cobrança do Totti, que nas oitavas de 2002 o Totti foi expulso naquele jogo contra a Coreia, dessa vez ele ficou até o fim. Gol de classificação para as quartas de final, onde a esquadra azurra passou fácil pelos ucranianos, 3-0. Na semifinal, 2-0 na prorrogação contra a Alemanha, e na final, que o Totti entrou nos 15 do segundo tempo, empate e título contra os franceses conquistados nos pênaltis, 5-3. E o mundo estava aos pés do rei de Roma. Esta final contra a França, inclusive, foi a última partida do Totti com a camisa da Itália. Apesar de ainda ter muita bola, ele achou melhor se aposentar da seleção, por achar que depois de algumas lesões pré-mundial, já não conseguiria mais ajudar seu país em alto nível. Sendo assim, entre 1998 e 2006, com a camisa da Itália, o Totti disputou 58 partidas, fez 9 gols, deu 23 assistências e conquistou um título. Campeão do mundo, Totti tinha mais moral do que nunca em Roma, e a idolatria do torcedor por ele se tornava algo quase que religioso. Pois além de fazer a Roma dar essa subida de patamar e estar sempre ali entre os primeiros, fez o país inteiro feliz, conquistando o Mundial na Alemanha. Pela Roma, o craque teve a melhor temporada em termos de números da sua carreira. Ele jogou 50 partidas, fez 32 gols e ainda deu 15 assistências. Tais números foram revertidos em mais um vice do italiano e na conquista da Copa Itália, dando adeus a mais um jejum de títulos. Individualmente falando, Totti foi o artilheiro daquele italiano, com 26 gols marcados. Ainda por cima ganhou a chuteira de ouro da UEFA, ou seja, foi o jogador a marcar mais gols entre todas as grandes ligas da Europa. Na temporada seguinte, Roma e Totti já começaram ganhando a Supercopa da Itália, segunda da carreira do craque, além de faturar mais uma Copa Itália, um bicampeonato também. Só não rolou uma tríplice coroa por muito pouco, pois na Série A, a Roma terminou em segundo lugar, vendo a Inter de Milão sair com o Scudetto. Na temporada, o Totti jogou 35 partidas, fez 18 gols e distribuiu 9 assistências. Durante todos esses anos, de 2008 a 2016, Roma e Totti chegaram diversas vezes perto do Scudetto, quanto da Copa Itália. Entretanto, o time bateu na trave em todas essas oportunidades. O tempo foi passando, mas o amor do Totti pelo jogo e principalmente pela Roma, não. Ele virou mais ídolo do que nunca e com certeza se credenciou ao posto de maior da história da Roma, sem questionamentos ou contestações. Inclusive, um cara que fazia tantos gols como ele precisava inovar nas comemorações. No dia 11 de janeiro de 2015, depois de sair perdendo por 2-0 para a rival Lazio, a Roma empatou a partida na etapa final, com 2 gols do craque. No segundo, ele pegou um celular e tirou uma selfie com a torcida. A comemoração viralizou, entrou até para os jogos de futebol no videogame. Outra façanha do craque foi se tornar o jogador mais velho a marcar um gol na Liga dos Campeões. Ele conseguiu a proeza na temporada 14-15 em uma partida contra o Manchester City.
Para variar, novamente Roma foi vice-campeã do campeonato italiano, e depois de várias mudanças no elenco, na comissão técnica, uma coisa que até a temporada 2016-2017 não mudou foi a presença do capitano no clube. Entretanto, ao final dessa temporada, ele anunciou que estava deixando os gramados. Sua despedida no Estádio Olímpico foi emocionante e comoveu a todos presentes, assim como o mundo inteiro. Atuando por clubes, ou melhor, por clube, apenas um em 25 anos de carreira, o Totti disputou 787 jogos, fez 307 gols, deu 184 assistências e ganhou 5 títulos. Depois de pendurar as chuteiras, o Totti não conseguiu ficar longe do futebol, muito menos do amor da sua vida, a Roma. Ele ocupou o cargo de diretor de futebol durante 2 temporadas, e na primeira delas, 2017 e 2018, a Roma conseguiu bater uma surpreendente semifinal de Liga dos Campeões. Parece coisa de filme, coisa de ficção, mas foi tudo verdade. Sem dúvidas que o Totti foi um dos melhores e maiores de toda a história do futebol italiano, uma lenda. Tudo bem que por defender um clube que não estava na primeira prateleira do futebol mundial, ele deixou de conquistar muitos canecos, e ao final da sua carreira teve um número de conquistas coletivas relativamente baixo para um cara do seu tamanho. Contudo, sua devoção ao clube de coração, clube que o acolheu desde moleque, é um negócio cada vez mais raro no futebol de hoje em dia, onde o dinheiro sempre fala mais alto. A você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Caso ainda não seja inscrito, peço que se inscreva neste canal e ative as notificações, porque a cada semana tem um vídeo inédito por aqui. Semana que vem tem mais. Até o próximo vídeo e falou!